Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decide que o Estado não é responsável por danos causados por foragido do sistema prisional. Esse é um dos destaques de hoje, você confere também. Presidente do Supremo participa de solenidade em comemoração ao 7 de setembro. Justiça Militar da União condena 5 militares e um civil por esquema fraudulento em hospital de Recife. Prêmio Conciliar é Legal recebe inscrições até a próxima sexta-feira. O Estado não é responsável por dano às vítimas provocados por presos foragidos, quando não ficar demonstrado o nexo causal entre o momento da fuga e o crime praticado pelo detento. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal ao julgar um caso do Estado de Mato Grosso no plenário virtual da Corte. De acordo com o processo, o detento havia fugido do presídio em novembro de 1999. 3 meses depois, ele cometeu um latrocínio. O detento matou um homem de 45 anos durante um assalto. A família processou o Estado do Mato Grosso em busca de indenização e teve decisão favorável do Tribunal de Justiça. O Estado, então, recorreu ao STF. O relator foi o ministro Marco Aurélio, que votou para negar o recurso do Estado. Para o ministro, o poder público deveria responder por danos materiais e morais quando um criminoso foragido pratica roubo seguido de morte. Mas o relator foi voto vencido. A maioria do plenário entendeu que não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime cometido por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. No caso, houve um grande intervalo de tempo entre a fuga do detento e o crime cometido. A Justiça Militar da União condenou em primeira instância 5 militares e uma civil por envolvimento em um esquema de corrupção no Hospital Militar de Área de Recife. Outras 5 pessoas foram absolvidas por falta de provas. O julgamento ocorreu a partir de denúncia feita pelo Ministério Público Militar. De acordo com o MPM, o esquema funcionava da seguinte forma. Primeiro, eram firmados contratos por meio de adesão de atas de registro de preços para fornecimento de itens de informática. Empresários envolvidos na fraude, entre eles um ex-militar, emitiam notas fiscais frias para justificar o recebimento de recursos da administração militar. Funcionários do hospital atestavam o recebimento dos itens contratados, mas o material nunca foi entregue. 5 militares foram condenados pela fraude, entre eles o diretor do hospital. De acordo com o Ministério Público Militar, ele era o mentor intelectual do esquema e autorizava o pagamento dos serviços. A investigação apurou que o grupo agiu entre 2008 e 2010 e contava com a participação da dona da empresa, que fornecia equipamentos para o hospital. As vantagens econômicas indevidas obtidas com a fraude foram comprovadas por meio da análise das movimentações bancárias e do sigilo fiscal dos acusados. Estima-se que o esquema tenha causado um prejuízo de mais de R$ 344 mil à administração militar. O diretor do hospital foi condenado por estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar, e cumprirá pena de 6 anos de reclusão, com regime inicialmente aberto e sem o benefício da suspensão condicional da pena. Os outros envolvidos cumprirão pena de 2 anos e 9 meses a 6 anos de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça decide que durante a pandemia não deve ser ampliada a prisão do devedor de alimentos que insiste em não pagar a pensão. No caso analisado pelos ministros da terceira turma do STJ, um homem teve a prisão prolongada de 60 para 90 dias por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo o TJ do Rio, o homem demonstrou indiferença no cumprimento da obrigação alimentar e descaso com a possibilidade de permanecer mais tempo recluso. O tribunal entendeu que o pai estaria privando os filhos dos meios necessários à sobrevivência apenas para atingir a ex-companheira, o que justificaria a prorrogação da medida cautelar. Diante disso, o homem entrou com pedido de liberdade no STJ. O relator do habeas corpus, ministro Moura Ribeiro, explicou que, em situações normais, quando o preso insiste em não pagar a pensão, ou seja, em caso de recalcitrância, é justificada a ampliação do prazo da prisão civil.
Mas, em razão da pandemia, a terceira turma tem considerado mais prudente determinar a suspensão do cumprimento da medida em respeito à dignidade da pessoa humana e ao risco de contágio nos estabelecimentos prisionais. Por isso, a turma concedeu o habeas corpus. O STJ também reconheceu que houve fraude na venda de um imóvel em Tocantins. Uma empresa agropecuária alegou na Justiça ter adquirido uma fazenda em 2011 sem nenhuma pendência nas certidões. 3 anos depois, foi surpreendida por uma sentença judicial que, após desconsiderar a personalidade jurídica, declarou ineficaz a venda pelo proprietário anterior devido a reconhecimento de fraude à execução e mandou penhorar o imóvel. A agropecuária sustentou ser a legítima proprietária da fazenda e afirmou que, não tendo participado do processo de execução, foi diretamente atingida pela decisão. Os embargos de terceiro foram julgados procedentes em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. No recurso ao STJ, a empresa ressaltou que desconhecia a ação de cobrança quando comprou a fazenda e que agiu com boa-fé. Mas, segundo o relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, o vendedor do imóvel sabia da dívida e tentou impedir a cobrança do crédito. O ministro explicou que, para o Código Civil, os bens presentes e futuros, com exceção daqueles considerados impenhoráveis, respondem pela dívida discutida judicialmente, caracterizando fraude à execução a disponibilidade de patrimônio por parte do devedor que frustre a atuação da Justiça. Com isso, os ministros da 4ª turma reconheceram a fraude na venda da fazenda. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região concedeu salário maternidade a uma menor indígena em Mato Grosso do Sul. Ela pediu benefício na condição de segurado especial por exercer atividade rural. Com o argumento de que não ficou comprovado o período de 10 meses de contribuição anterior ao nascimento do filho, o INSS negou o pedido de salário maternidade feito por uma indígena menor de idade da comunidade Sassoró. A família da menina precisou recorrer à justiça para conseguir o benefício. Ela perdeu em primeira instância, mas entrou com recurso, afirmando que desde quando tinha 12 anos já trabalhava na atividade rural com a mãe e, posteriormente, começou a trabalhar com o marido, que é registrado profissionalmente como lavrador. Com as provas, o MPF se manifestou a favor da liberação do benefício. Ao analisar o processo, o TRF3 reconheceu os documentos apresentados e determinou o pagamento do benefício. E no próximo bloco, no Distrito Federal, Justiça decide que empresa de ônibus deve indenizar casal de deficientes visuais que teve passe livre negado. Em instantes. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. O Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, está com inscrições abertas. Os interessados em concorrer têm de amanhã até a próxima sexta-feira para participar da seleção. Uma das novidades deste ano é que as práticas apresentadas por magistrados e tribunais deverão previamente figurar no portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário para concorrer à premiação. Outra mudança no regulamento diz respeito ao número de categorias. Neste ano são 7. Tribunal, juiz individual, instrutores de mediação, instituições de ensino, mediação e conciliação extrajudicial, demandas complexas ou coletivas e empresa ou grupo empresarial. Criado em 2010, o prêmio chega à 11ª edição com o objetivo de identificar, premiar, disseminar e estimular a realização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário. Podem concorrer tribunais, magistrados, instrutores de mediação e conciliação, instituições de ensino, professores, estudantes, advogados, usuários, empresa ou qualquer ente privado que tenham práticas que contribuam para a solução consensual de conflitos. O Tribunal Superior do Trabalho validou norma coletiva de apenas uma das unidades da Electrolux em Curitiba, no Paraná.
Mais detalhes com o repórter Pablo Lemos. A norma coletiva regulamentou o banco de horas, prevendo o pagamento de indenização especial em caso de rescisão do contrato apenas aos trabalhadores de uma das unidades da Electrolux. Mas o empregado dispensado de outra unidade da empresa, também em Curitiba, ajuizou a ação para ter direito à parcela, alegando tratamento diferenciado entre empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, condenou a Electrolux ao pagamento da indenização contratual por desligamento, em cerca de R$15 mil, ao operador de manufatura. O entendimento foi o de que haveria tratamento diferenciado entre empregados, mesmo sendo de unidades diferentes da empresa. A Electrolux recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que instrumentos de normas coletivas de trabalho são defendidos pela Constituição da República e têm força de lei. O artigo 7º da Constituição diz que são direitos dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. A ministra ressaltou que a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, com base na autonomia coletiva, possibilita a obtenção de benefícios para empregados e empregadores, por meio de concessões mútuas, desde que sejam observadas as normas mínimas de proteção do trabalho e dos direitos indisponíveis do empregado. Foi o que ocorreu neste caso, segundo a ministra, porque a indenização ao operador de manufatura sequer está prevista em lei. A 8ª turma, então, reconheceu o recurso da Electrolux e excluiu o pagamento de indenização ao profissional. A decisão foi unânime. Ainda sobre decisões da Justiça do Trabalho, 2 empresas foram condenadas a pagar a indenização a uma oficial de cozinha que foi vítima de doença ocupacional. Na reclamação trabalhista, a oficial de cozinha de uma empresa de alimentação que prestava serviços para uma indústria de higiene disse que as tarefas realizadas por ela exigiam movimentos repetitivos, força em excesso e posições anti-ergonômicas, e que, por isso, desenvolveu artrose no quadril com sequelas permanentes. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo excluiu da condenação o pagamento de indenização substitutiva ao período de estabilidade por considerar que a doença da empregada era degenerativa e que o trabalho havia contribuído apenas como concausa para o seu agravamento. Ainda segundo o TRT, ela havia sido afastada pelo INSS por auxílio-doença comum e nessa situação não caberia a obrigação de recolhimento do FGTS. Em sessão remota, o relator do recurso de revista da oficial de cozinha na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, reconheceu a natureza ocupacional da doença. O ministro explicou que, conforme a jurisprudência do TST, a concessão da estabilidade provisória decorre de acidente de trabalho ou de doença ocupacional a ele equiparada. E não é necessário que tenha havido afastamento superior a 15 dias e a concessão do auxílio-doença acidentário quando for demonstrado que o acidente ou a doença tem relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho. Em relação ao FGTS, a ordem jurídica favorece o empregado afastado por acidente de trabalho por meio da garantia da efetivação dos depósitos durante a suspensão contratual, conforme prevê a lei do FGTS. Por unanimidade, a 3ª turma decidiu que as empresas devem indenizar a empregada pelo período de estabilidade e do FGTS referente ao tempo de afastamento. Campanha do Judiciário Gaúcho divulga as formas de denunciar a violência contra a mulher. Com isolamento social durante a pandemia, muitas mulheres se viram confinadas em casa junto a seus agressores. Para lidar com esse novo fenômeno, foi necessário adaptar procedimentos. A Lei 14.022 de 2020 procurou facilitar o registro da ocorrência de violência. Mulheres em risco não precisam necessariamente ir a uma delegacia. O registro pode ser feito por meio eletrônico ou telefone. Nessa mesma linha, o CNJ editou a recomendação que orienta os tribunais estaduais a dialogarem com as secretarias de segurança pública para também adotarem o registro eletrônico de ocorrências em crimes relacionados à violência doméstica. Além disso, a recomendação prevê que a vítima seja imediatamente comunicada por contato telefônico ou WhatsApp das decisões dos atos judiciais referentes ao seu agressor. O TJRS também desenvolveu a campanha Quarentena Sem Violência,
que busca levar informações sobre canais de denúncia através de cartazes fixados em supermercados e farmácias em todo o estado. Uma empresa de ônibus do Distrito Federal terá que indenizar um casal de deficientes visuais por ter negado o passe livre. Há 19 anos, o passe livre é concedido no país às pessoas com deficiência. Ele dá direito à viagem de graça no transporte interestadual. O passe livre, ele tem como público-alvo as pessoas deficientes e carentes. Atualmente, o conceito de carência, para efeito de concessão do benefício, é que a pessoa tenha a renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até um salário mínimo. Adalberto e Maristela seguram nas mãos a carteirinha do passe livre. Sou usuário do passe livre há 6 anos. Usuário do passe livre interestadual há 17 anos. Sempre utilizei com frequência nas linhas de Brasília-Formosa e Formosa-Brasília. Mas em uma dessas viagens, a empresa de ônibus se negou a fornecer a passagem de graça. O vendedor disse ao casal que não havia lugar disponível. Adalberto e Maristela compraram a passagem e embarcaram no mesmo ônibus. Enquanto houver assentos, eles têm que marcar. Infelizmente, a empresa não cumpriu essa lei. Eles venderam a passagem para nós. Então, se a gente quis embarcar, quis ir para Formosa naquele dia, naquele momento, tivemos que comprar o bilhete de passagem no valor de R$18 cada. Então, infelizmente, o nosso direito está sendo muito negado ainda por essas empresas de ônibus. O casal processou a empresa de ônibus, mas a primeira instância da Justiça negou o pedido de indenização com base numa portaria e num decreto. O decreto dispõe que só haveria direito a 2 vagas por ônibus para as pessoas com deficiência, enquanto a portaria, numa limitação ainda mais absurda, impõe à pessoa com deficiência o dever de chegar 3 horas antes no terminal rodoviário para fazer a sua reserva, o que é absolutamente inconstitucional e também é um grande desrespeito, além de ser inviável e de ser contrário ao direito à acessibilidade consagrado mundialmente para as pessoas com deficiência. Adalberto e Maristela recorreram e a segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal determinou que a empresa de ônibus pague ao casal o valor da passagem em dobro, além de R$ 1.800 por dano moral a cada um. Segundo a decisão, a antecedência de 3 horas é uma barreira aos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembrou ainda que os 2 assentos dentro do ônibus são reservados aos deficientes, mas que se houver outras vagas, o benefício não pode ser negado. Nós queremos que o nosso direito venha a ser respeitado, porque se tem lei, então vamos cumprir a lei. O passe livre nos transportes é uma forma de atender às necessidades das pessoas e facilitando muito as suas atividades, como a ida e vinda ao médico, algum tratamento específico, ao hospital, a visita a familiares e amigos, garantindo ampla autonomia e independência. E a seguir, Justiça decide que supermercado deve indenizar cliente que teve moto furtada em estacionamento. Voltamos já. O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família tem especial proteção do Estado, prevendo normas de inclusão, liberdade e participação na sociedade, as quais são essenciais nas relações humanas e jurídicas. Uma consumidora que teve a moto furtada em um estacionamento de supermercado vai receber indenização. No processo, a defesa da vítima alegou que, apesar do estacionamento ser supervisionado por câmeras, houve falha na prestação de serviços. Foi neste estacionamento fechado e monitorado por câmeras de segurança que o crime ocorreu no dia 10 de fevereiro. A dona do veículo conta que tinha emprestado a motocicleta para uma amiga. Enquanto ela fazia as compras, a moto foi furtada.
O supermercado foi comunicado e o caso registrado na delegacia. Há registro de uma infração de trânsito cometida minutos depois do crime. Mesmo assim, a polícia não conseguiu localizar nem recuperar a moto. A gente tomou todas as providências cabíveis que tinha que tomar. Fomos na delegacia várias vezes, comunicamos, pedimos as câmeras, porque eu nunca imaginava que aquele supermercado fechado, um estabelecimento daquele, um supermercado daquela proporção, poderia ter um sinistro desse, né? E hoje a minha moto me faz muita falta, porque eu dependia dela para tudo. Segundo essa advogada, é entendimento comum na Justiça que toda empresa que oferece estacionamento aos clientes deve responder sim por danos causados por furto, roubo e até latrocínio. E essa responsabilização existe independentemente dos tradicionais avisos feitos em placas e cartazes, dizendo que a empresa não se responsabiliza por danos. Por causa da relação de consumo, eles têm o dever de guarda e vigilância. Este é o entendimento da súmula 130 do STJ. Porém, esta obrigação não se estende aos estacionamentos públicos, mesmo que seja próximo ao estabelecimento. Este é o entendimento da 4ª turma do STJ. O bancário conseguiu na Justiça aumentar o valor de uma indenização devida pelo Bradesco. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O bancário trabalhava na agência do Bradesco de Pires do Rio, em Goiás. Na reclamação trabalhista, ele disse que era obrigado a transportar a pé valores de até R$40 mil. E uma vez ao mês, segundo ele, transportava cerca de R$50 mil de carro para outra cidade. Por esse motivo, ajuizou a ação para ter direito à indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, manteve o entendimento de primeiro grau, mas reduziu o valor da condenação de R$100 mil para R$15 mil. Segundo o TRT, testemunhas revelaram que era habitual empregados transportarem valores entre bancos, uma atividade alheia aos cargos que exerciam. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 6ª turma, ministro Augusto César, afirmou que a jurisprudência do TST vem admitindo interferência na valoração do dano moral, com a finalidade de ajustar a decisão aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste caso, ele reforçou que a atividade era realizada pelo bancário, ainda que fosse habitual. Portanto, seguindo a jurisprudência da 6ª turma em casos semelhantes, o relator elevou o valor da indenização para R$50 mil. A decisão foi unânime. Com a digitalização de processos, o Judiciário de Mato Grosso tem garantido o andamento de ações na Justiça e o atendimento ao cidadão, mesmo no período de pandemia. Imagine um livro com quase 3 milhões de páginas. É muita coisa, né? E esse foi o volume aproximado de páginas de processos digitalizadas somente este ano pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Durante a pandemia, em teletrabalho, foram digitalizados 22 mil processos, dos mais de 70 mil digitalizados desde 2018. Além disso, cerca de 315 mil processos se tornaram híbridos, que é quando o processo físico passa a tramitar digitalmente. Os números são um avanço para a Justiça Estadual e representam agilidade e economia. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, durante o período de pandemia, não parou e não parará. Atualmente, o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso possui mais de 960 mil processos em trâmite. Desse volume total, cerca de 65,85% tramitam de modo eletrônico. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, participou hoje pela manhã da celebração de 7 de setembro em Brasília. Por causa da pandemia, a comemoração no Palácio da Alvorada foi reduzida. O ministro Dias Toffoli representou o Poder Judiciário. Ele assistiu ao hasteamento da bandeira ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele, do vice Hamilton Mourão e do presidente do Senado Davi Alcolumbre. Neste ano, por causa da pandemia, não foi realizado o tradicional desfile. A cerimônia reduzida foi feita em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Houve execução de hinos e apresentação da Esquadrilha da Fumaça. No dia em que se comemora a independência do Brasil, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, faz uma homenagem para celebrar a Semana da Pátria. Um vídeo com a execução instrumental do hino nacional gravado durante o isolamento social.
72 músicos participaram da gravação. Os vídeos foram feitos em celulares a partir de um guia de orientação, cada um em sua casa. Foram mais de 20 dias de trabalho para reunir todos os instrumentos. O maestro Cláudio Cohen, regente da orquestra, disse que o material ficará disponível para ser usado em qualquer solenidade. A versão instrumental tem 2 minutos e 19 segundos, apenas com a melodia executada, sem a repetição usual da versão cantada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.